Eu pus também aqui um subtema: a vida muda quando temos um encontro genuíno com o Senhor. É interessante que quando você entende o sentido da palavra genuíno, muda um pouco o teu conceito de intimidade com Deus, intimidade com o Senhor. Quando a gente fala que é um encontro genuíno e o que é um encontro comum, há uma diferença? Há uma diferença. O encontro genuíno é quando você passa de um conhecimento parcial para um conhecimento mais íntimo, não é? E é interessante que o conhecimento íntimo, ele exige algumas características. E uma das características é você ter a convivência, você conviver, você terá experiência. Então, tem uma diferença muito grande entre você ter um encontro genuíno e ter um encontro com Deus. Muitas pessoas tiveram encontros com Deus, mas poucas pessoas talvez tenham tido um encontro genuíno com Deus. Então eu quero repartir com vocês, a partir de um texto bíblico, que está em Gênesis, capítulo 12, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 12. Eu vou ler aqui numa versão um pouco mais moderna. Então o Senhor disse a Abrão, veja que ainda não é Abraão: saia da tua terra, da sua parentela, ou dos seus parentes, de entre os seus parentes, saia da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis 12, de 1 a 3. Veja que o nome aqui de Abraão ainda era Abrão. Personagem muito conhecido daqueles que têm acesso e fazem leitura da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Vamos comentar um pouquinho sobre esse homem. Abraão, segundo a Bíblia, foi o primeiro patriarca do povo de Israel. Esse homem recebeu a promessa que Deus iria abençoar todos os povos por meio dele. Todos os povos por meio dele, conforme a leitura que nós fizemos aí. E também no Antigo Testamento, os povos seriam abençoados através do povo hebreu, da vida do povo hebreu, das manifestações do Deus vivo, do Deus real. Através da vida do povo hebreu, outras nações seriam abençoadas. Mas a promessa maior aqui, a identificação maior aqui da bênção é na descendência que viria. E a descendência que nós encontramos lá na frente é a manifestação do Cristo, do Senhor Jesus, vindo em forma de homem e vivendo entre nós. Então, todos os que têm fé em Jesus também
são considerados descendentes de Abraão. Se você pegar a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, no verso 16, você vai ver que há uma referência a esse texto que nós estamos falando aqui. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, verso 16, diz assim: e essa é a razão porque provém a fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, e diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E vai embora falando da justificação pela graça e pela fé. Tudo isso através da vida de Abraão. Então, Abraão é um personagem importante, uma figura importante não só para o povo hebreu, como para aqueles que se julgam abençoados através da vida dele. No caso, nós nos julgamos alcançados pela bênção de Deus na pessoa de Abraão. Veja, essa mensagem, ela é profunda, ela é forte. Quando a gente fala de encontro genuíno, é um encontro autêntico. Entenda, então, que o genuíno é mais do que o original. E o que nós estamos falando aqui é de um encontro genuíno. Estamos aqui tratando da vida de Abraão, considerado, então, esse primeiro patriarca da história do povo hebreu. O significado de Abraão quer dizer o pai de uma multidão, ao passo que Abrão significa pai de alturas, pai exaltado. Então há uma diferença entre o que era o nome dele e o que passou a ser o nome dele. Qual a diferença? A diferença em cima do trabalho ou do trabalhar de Deus na vida de Abraão. Seria muita especulação da nossa parte, mas você, quando nasce, os seus pais vão dar um nome para você. Na cultura oriental, o nome tinha muito valor em cima das experiências que as pessoas tinham. Isso é levado para o campo do bíblico, né? Para o campo desse relacionamento homem e Deus. Então esse Abrão se torna agora Abraão. O pai exaltado, o pai das alturas, se torna agora o pai de muitos, o pai de uma multidão. E conforme o apóstolo São Paulo diz aí, na carta aos Romanos, capítulo 4 e 5, nós entendemos que há um tipo de descendência dessa herança espiritual na vida de Abraão, que de certa maneira agora fica em segundo plano, porque agora nós somos herdeiros, temos a herança através do nosso irmão mais velho, que se chama Jesus Cristo. Então ele vem e muda agora essa herança da lei na herança da graça. Mas eu estou só fazendo esse comentário para que possamos lembrar um pouquinho mais da vida desse homem. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro eu quero que você grave 3 situações, grave aí. Muitos descendentes. Uma terra para habitar. Uma terra para morar. E uma bênção para todos os povos. Uma descendência, um lugar estabelecido para morar e a bênção para todos os povos. Grava isso aí que depois eu vou voltar nesse assunto. Então vamos pensar um pouquinho
na vida de Abraão. Abraão viveu muitos anos, mas morreu, foi sepultado. O que acontece com o ser humano? O ser humano tem um prazo de validade. Então Abraão, ele foi um homem comum, uma pessoa comum. E esse é sempre o ponto de partida. Grava bem isso. Não existem super-homens. O super-homem é só lá na televisão, na história em quadrinhos. É só lá da Marvel e de outros criadores de super-heróis. Não existem super-heróis. Não existem super-heróis em lugar algum. Existem homens que Deus usa com muita autoridade. E que nós dizemos assim, olha, homens e mulheres de Deus existem. Porém, sempre serão seres humanos. Por mais que Deus use, serão seres humanos. E o ser humano, ele está sujeito a errar. O ser humano está sujeito a um dia ser mal educado. O ser humano está sujeito a um dia reagir a alguma coisa com violência. Não, mas ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. Não significa dizer que são super-homens. E Deus trata com homens. Isso aqui não foi escrito para um anjo. E nem para uma utopia, uma ficção científica. Isso aqui foi escrito por um sujeito, um boneco que o Criador fez, carne e osso, como esse aqui que está falando com vocês, e ser humano, com todas essas limitações que nós estamos falando aqui. Então, Deus chama o homem, Deus chama a mulher. E não serão super-homens. Abraão não se tornou um super-homem. Abraão foi um homem comum. Qual a diferença? Nós vamos ver agora. A diferença é o encontro genuíno com Deus. Então a vida desse homem mudou completamente depois desse encontro genuíno com Deus. Como eu falo para vocês, mas eu conheço pessoas que tiveram encontro com Deus, não querem mais saber. Não foi um encontro genuíno.